Olá, alunos. Na nossa última aula, nós vimos, então, divisão silábica e acentuação gráfica. Hoje nós vamos trabalhar com o processo de formação de palavras, mas antes disso, quero fazer uma revisão de interpretação, de acentuação gráfica. O que você vai fazer aí no seu caderno agora? Você vai colocar assim, um gabarito, colocar de 1 a 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, você vai colocar assim, número 1. Você não vai copiar isso, não. Você vai ler e vai falar, número 1, qual é a letra? Que eu acho que é A, o 1 eu acho que é A. Assim que você terminar, eu vou voltar corrigindo. Eu passo o gabarito e volto corrigindo, tá bom? De 1 a 10. Vai cair uma questão de acentuação gráfica na sua prova. Além de cair uma questão, você tem que saber para a redação. A acentuação gráfica não pode tirar tanto ponto de você, tantos pontos de vocês, não. Tá? Como tem tirado. Então, você pode começar aí, tempo, tá? Não vou deixar muito tempo lendo, não. Não copia, porque eu não vou deixar copiar. Não tem por que copiar. É só responder o gabarito. Mas anota aí ao lado, porque tem gente que fala assim, vou fazer de cabeça. Depois você não sabe qual você marcou para a gente voltar, ver quantos acertos, quantos erros você teve. Já fez, né? Coloca aí, qual letra que você acha que é? Qual letra que é? É para você anotar no caderno, é para falar não, não é em conjunto não, não é em dupla. Colocou? Anotou? Escreveu? Anota aí, vira homem, coloca. Coloca aí, qual letra você acha que é? Coloca aí. Confiar no seu taco, vou pular não, não pode pular no dia da prova. Coloca aí o que você acha que é. É faca na caveira mesmo. Vai aprender a acentuação de uma vez por todas. Até Chuchu já terminou, né, Chuchu? Chuchu já marcou a letra. Você já marcou? Já? Pode passar? Pode fazer o que você quiser, ué. Pode chutar. É. Passei?
Marquei? Próxima. De quem que é esse capacete? Eu? Você comprou assim? Lindo. Não, lindo. Por que você não marcou a 3? Eu vou voltar. Deixa eu ver o que você marcou aí. Ah, o que é isso, gente? Uai, 3 minutos por questão, ué. Que você tá doido? Ó, treinar tempo também, ó. Deu sim. Fica aí, ó, comer mosca. E ali, já deu tempo? Marca aí. É a reforma que vai entrar em vigor em 2015. Não, a sua banca cobra antiga, mas ela pode colocar, ela pode colocar assim, ó, de acordo com o novo acordo que entrará em vigor em 2015, tal palavra deixa de ser acentuada por isso e isso. Em qual das alternativas essa tese pode ser comprovada? Passou? Pode passar? Não? Pode passar? Chuchu.
Penúltima. Dez logo, porque aí vão ver quantas que vocês vão acertar, né? Quem acertar tudo, ganha um parabéns. Meu filho, aquela moto minha, que não tem nem valor comercial, que deve ser eu conseguir vender aquela moto por R$500, tá bom. Você é doido? É. Marcou? Qual o motivo da revolta, jovem? Compartilhe. Ok? Pronto? Gabarito. Que isso, gente? Tá ali ao lado, tá? Vou. Acima de 6 você atingiu a média. Quem acertou? 10. Quem acertou 10? 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Dá um abraço nos colegas aí. Presta atenção na correção. Porque você não prestou atenção na aula, então preste pelo menos na correção. Tá? Assinale a opção cuja palavra sublinhada deve ser acentuada. Não deve ser acentuada, né? Ó, não. Acontece o seguinte, que pobre fala gratuito. Isso é gratuito? Deve ser pobre, que nem é gratuito que fala, não. A palavra gratuito, ela se põe assim, ó. Gratuito. Tá? Não vês que eu não tenho tempo? O que é isso? Monossílabo terminado em S seguida de S. É difícil lidar com pessoas sem caráter. Paroxítona terminada em R. Saberias dizer o conteúdo? Conteúdo. Segunda vogal de hiato sozinha, acento. Até porque se eu não colocar acento vai ficar o quê? Conteúdo, né?
2. Acentuadas pela mesma regra. Sair. Qual que é a regra do sair? É a regra do hiato. O I é a segunda vogal do hiato. Sozinha. Dói. Qual é a regra? Isso. É porque é monossílabo terminado em I? Isso existe, nem? Dá, é o quê? Monossílabo terminado em A. E custará? Oxítona. Relógio é o quê? Paroxítona terminada em? Ditongo. Própria também. Paroxítona terminada em? Ditongo. Proparoxítonas que são acentuadas. Qual é a regra das paroxítonas? As paroxítonas devem ser acentuadas quando terminadas em? L, N, R, X, I. Is. Até. Qual que é a regra de até? Até separa. É oxítona terminada em E. Pé é monossílabo terminado em E. Só é o quê? E sóis. Ditongo aberto. Não adianta você não saber isso. Não adianta você falar assim, vou ligar para esse trem não. Vai cair uma questão, você tem que acertar na hora da redação. Então você vai fazer o quê? Enquanto você não ficar arrumado em relação a isso, você não vai passar por outra frase na sua vida. Hoje à tarde, qual que é o seu para casa? Eu tenho que trabalhar, professora. De meia-noite às 6, qual é o seu para casa? Você vai fazer exercícios de acentuação gráfica. Tá? Eu vou marcar na sua apostila. Mesma regra de acentuação. Psiu. Psiu, foco, foco. Céu, qual é a regra? Eu preciso ouvir sua voz. Céu é ditongo aberto. Herói. E escarcel? Uai, então qual é a resposta? É a que não obedecem. Cuidado, tá? Concluído, o que é? Muito bem. Atribuí-lo. Saúde. E atribuí-lo? Vou te mostrar como é que faz com forma pronominal. Aqui, ó. Por exemplo, cai lá. Amá-lo. Fazê-lo. Isso não é nem calor, né? Isso é o bafo do capeta. Calor demais. Que isso, né? Amá-lo. O que você vai fazer quando aparecem essas formas pronominais? Finja que elas não existem. Beleza? Porque isso aqui é como se fosse uma outra palavra. A gente está analisando só a primeira. Eu falo amá-lo para eu não falar amar ele. Que não pode, né? Gente, se diverte mesmo, não tem jeito. Olha só, como é que divide amar? A-ma-lo, não é assim? Só que eu tô ligando para isso aqui? Pelo amor de Deus, presta atenção aqui. Fica focado. Amá-lo é acentuado porque oxítona terminada em A. Fazê-lo, oxítona terminada em? É para ignorar o pronome. E dividi-lo tem acento, ó, dividir. Tá sozinho? Tá sozinho a letra I? Tá sozinha? Então, I só é acentuado se for a segunda vogal do hiato, se estiver sozinho ou seguido de S. Diminuí-lo, vamos dividir. Nu, sozinho. Segunda vogal do hiato, né?
Então, atribuí-lo tem acento? Tem, ó. A-tri-bu. E segunda vogal do hiato sozinha. Amá-lo tem acento? Acabei de mostrar. Fazê-lo também. E pô-lo tem acento? Tem, eu ignoro isso aqui, ó. É monossílabo terminado em ó. É. Consequência. Qual é a regra? Paroxítona terminada em mágoa. Homogêneo, paroxítona terminada em ditongo. As três a mesma. Táxi, qual é a regra? Paroxítona terminada em i. Ninguém. Oxítona terminada em em. Acabou. E amável, qual é a regra? Paroxítona terminada em... Beleza. Timbalauê, quando vejo sol beijando o mar. Timbalauê, toda vez que ele vai repousar. Alternativa cujas palavras estão corretas quanto à acentuação. Veja bem, nome próprio não deve ser ignorado na nossa gramática. O gramático seu fala isso. Eu não posso ignorar os nomes próprios. Os nomes próprios fazem parte da língua portuguesa. Então, por exemplo, pense no seu nome agora e me fale se ele teria de ter acento ou não, ou se tem ou não tem. Deixa eu ver, qual é o seu nome? Israel tem que ter acento? E o seu, nem? Ué, todo mundo com eu. Não, também não, né? Também não. Uai, tem algum nome que tem acento aí? Márcio. Márcio tem acento. Por que tem acento, Márcio? Paroxítona terminada em? Célio também, não é? Sérgio. Júlio. César. César é por quê? Muito bom. Natalício. Silvio. Não é? Por que Silvio tem acento? Paroxítona terminada em? Não esquece desse ditongo, não. Agora, Luiz. Olha só. Luiz com S tem acento. Não tem? E Luiz com Z? Por quê? Porque aqui é a segunda vogal do hiato seguida de S. Segunda vogal do hiato seguida de Z é acentuada? Então, Luiz tem acento. Apoio. Pode ser eu apoio ou o apoio veio de todos. Então, pode ou não ter acento. Inclusive, isso é questão de prova sua. Que perguntou, todas devem ter acento, exceto. Aí tinha lá, apoio, dúvida, porque dúvida pode ser dúvida ou o quê? Duvida, cabe os dois, né? Pode ter apoio também. O apoio vem do governo. Se fosse eu apoio, teria. Entendeu? Aí foi assim, a sua banca colocou apoio, pode ou não ter acento, depende, né? Dúvida pode ser dúvida ou duvida. Qual foi a outra? Eu não lembro. Público, né? Pode ser público ou publico. E tinha uma outra que só tinha jeito de ter acento. Sábia, sabiá e sabia. Muda, olha. Nódoa, tá certo? Paroxítona terminada em ditongo. Próton. Agora, chapeuzinho não tem acento, não. Esses diminutivos não bota acento nisso, não. Mas já tá errado, não é a mesma regra. Já dançou aqui, não dançou? Ah, não é a mesma regra, não. Que estejam todas certas, né? Gratuito, tá certo? Próton, tá certo? Paroxítona terminada em N. Item, tá certo? Ah, tá. Paroxítona terminada em M tem acento? Não. Peras. Agora caiu. É para ficar diferente de pera. Pera. Mas a gente nem fala pera. Álbuns tem acento? Tem, né? Chapéu. Zinho. Para paroxítona.
É para paroxítono. Divide para você ver. Divide. Chapéuzinho. Ó. Chapéuzinho. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Mas é diminutivo, e aí você não acentua. Sanduíche, tem acento? Segunda vogal do hiato, ritmo, tem acento? Paroxítona terminada em O, tem acento? Refém, tem? Punilo, tem? O I tá sozinho? Amável, tem. Paroxítona terminada em L. Âmago, certo? Para paroxítona, ônus. Paroxítona terminada em us. Amalo, já falamos. Itens, já falamos que não tem acento. E táxi? Resposta letra D. Não. Não é exceção, não. É paroxítona terminada em S. Itens é paroxítona terminada em S. Paroxítona terminada em S não acentua. É para achar que foi acentuado corretamente, é isso? Ideia tá certo? Depende, né? Se o cara não pontuar, se ele falar se é novo acordo ou antigo acordo, agora não é mais, não. A partir de 2015 vai ser impossível acentuar. Urubu. Urubu. Vou nem comentar, né? Urubu é oxítona. Suíno tem? Ênclise tem? Tem, né? E bíceps? Heróico? Tem. Agora perdeu o acento, né? A partir de 2015. Item tem? Pelo amor de Deus, não tem. Paroxítona terminada em quê? E fóssil? Paroxítona terminada em L. Tênis tem? Fosseis tu? Tem. Paroxítona terminada em ditongo. Caíste? Tem acento, não é? Segunda vogal de hiato. E japonesa? É paroxítona terminada em A. Tem acento? Ó, japonesa, chinesa, portuguesa, inglesa. É tudo paroxítona terminada em A. Isso não tem acento, não. Tá? Fútil tem acento? Por quê? Hífen. Paroxítona terminada em N. Ânsia. Decaído. Hiato. Resposta letra D. Apoia. Vai depender, né? Vai cair com a nova regra. Vai depender do que sua banca cobrar. Tapete tem acento? Pelo amor de Jesus. Paroxítona terminada em E. É o que eu falo. A gente pode até ser pobre. Né? Mas nem. Você não precisa dar uma de pobre também, não. Pobre gosta de acento, pobre gosta de crase, pobre gosta de vírgula. Não é? Sem brincadeira. Outro dia tinha uma fila. Estava num lugar que tinha uma fila. Tinha uma pessoa lá na fila, aí a outra perguntou para ela, por que você está na fila? Não sei. Eu vim para cá, tá cheio de gente aqui, deve ter alguma coisa boa. O que é isso? Pobre. Né, nem? Pois é. Oi? Cocô, né? Cocô gelado. Pessoa vem, indo para Santa Luzia, tem uma placa assim, vende-se cocô gelado. Vou querer? Porque pensa, quando eu falo cocô de cocô, que é um bicho. Olha só, quando eu falo cocô de cocô, é o segundo cocô que é o mais forte, não é? Cocô. Oxítona terminada em O, beleza? Agora, olha só. Coco. Qual que é o com mais forte? É o primeiro. Isso é uma paroxítona terminada em? Não tem acento. Mas a pessoa gosta de colocar, né? A pessoa gosta de vender o quê? Cocô gelado. Né? Por quê? Porque pobre gosta de vírgula. Eu vi uma placa lá outro dia. A mulher vendendo pudo. Pelo amor de Deus, nem não sabe escrever, não escreve. É poodle.
né? É uma palavra francesa. A pessoa coloca pudo, ainda acentua. Lá perto de casa, eu moro perto de um boteco que galera vai pra lá, aqueles botequim. Sabe aqueles botecos bacana que tem sinuca e carne cozida e tira-gosto? Aqueles bons. Todo dia que eu passo lá na porta, torresmo, Carlinho coloca lá, angu à baiana. E acentou, porque Carlinho é pobre. Eu passo, aquelas placas de ferro assim pintadas de preto, ele escreve às vezes, eu passo e faço assim. Tiro. Aí ele olha pra mim, nojenta! A placa é minha! Eu falei, desce favelado, Carlinhos, que esse negócio aqui, ó, oxigênio terminado em 1, não tem acento? Por quê? Favela. Mora onde, professora? A pessoa fala quando ela mora. Quando a pessoa fala, onde você mora? Você fala, na Pampulha. Pode saber que é Piratininga, céu azul. Na região da Pampulha. Engana? Para, nem. Pergunta a Bruna onde ela mora. Ela vai falar o quê? Na região da Pampulha. Lá no Ceasa. Tony. Capitão Eduardo. Pessoa fala que mora no Venda Nova e mora no Tony. Pois é. Vamos completar as lacunas aqui. Eu terminei aquele? Terminei? À luz de um magnífico pôr do sol. Como que é? Com acento, porque pôr do sol é o quê? Verbo. Itaguaí tem acento? Hiato, não é? No fim de palavra? Olha só, você já anula essa e essa, não é? Itaguaí tem acento e depois parece uma cidade o quê? Tranquila, sem? Nada de trema, né? Tinha. Trema foi embora. Ser capitã desse mundo. Maligno tem acento? Tem porque você quer, né? Você quer que tenha. Porque pobre gosta. Vão dividir. Capeta. Não aprende, não. Vamos dividir. Ligue. Não é assim? No. Qual que é a sílaba forte? Maligno. Não é? Paroxítona terminada em? Tem acento? Então, Exu. Incrível. Paroxítona terminada em? É gratuito que fala? É gratuito. Item tem acento? Paroxítona terminada em M. E degrau? Degrau. Aí errou porque não presta atenção. Errou, sabe por que errou? Porque a pessoa vê lá, maligno, vou acentuar. Vou acentuar porque eu acho que tem, não é achar que tem mais não. É dividir, procurar a sílaba tônica e acentuar se for necessário. Tá conversando igual o homem da cobra. Sabe o homem da cobra lá da Praça 7? O homem fica andando com o saco, para, vai tirar a cobra do saco. Não sei o que, fica 2 horas falando, nunca ninguém viu. Chamar a Bruna pra vocês, hein? Bruna dá raciocínio lógico aqui. Ana tem um irmão de 15 anos. Maria tem um irmão de 12. E Paulo? Véi, não sei. Marcos comprou uma moto. João comprou um carro. E José? Ué, esse trem de raciocínio lógico. Veio Deus e criou o português. O capeta com inveja criou o raciocínio lógico. Foi isso que ele fez. Grajaú tem acento? Por que tem acento? Balaústre tem? Mesmo motivo, hiato, né? E urubus? Só Carlinho do Boteco que acentua urubu também, deve acentuar. Outro dia minha irmã perguntou se urubu tinha acento. Eu falei, por que você está usando essa palavra? Se você não sabe, não usa a palavra. Não é não? Mas ela tinha que usar porque ela estava atuando um cara lá que matou um urubu.
E você sabia que matar urubu é crime? Porque ele é protegido pelo... Ah, sei lá, pelo quê? Flamengo, né? Aham. Ô, Chuchu, você ganha pouco, mas se diverte. Aqui, ele é protegido pelo Ibama, sei lá, ele ajuda. O que o urubu faz, nenhum outro bicho faz, que é ajudar na decomposição. Aí, ela tava prendendo um cara lá, bicho. Dica do dia. Onde que ele vai, gente? Olha só, dica do dia. Vamos para uma dica do dia. Eu me lembrei disso. Tá, falar do urubu. Nós vamos começar a parar de falar igual pobre. Tá? Dica Bratio, de Paula Bratio. Hã? Não, vai sair da moda. Não existe. 3 palavras que não existem. Que você... Tomara que você não se assuste, né? Não existe seja... Seja isso, seja feliz. Não. Seja homem. Não existe. Não é uma coisa de subjuntivo. Não existe. Aceitou? Eu vou usar seja. Não existe. Não existe. Assim como não existe o quê? Esteja. Você vai trocar pelo quê? Qual é o certo? Seja e esteja. Outra dica. Essa palavra aqui, nem, não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Eu comi menos frutas. Eu estou com menos paciência. Hoje eu estou com menos sono. Não existe. Não tem no dicionário essa palavra. Você vai parar de usar a partir de hoje, amém? Não precisa ficar indignado, é parar de usar, que agora a gente é rico. A vovó fala. Ah, você tá tomando menos água. Por isso você tá assim. Tá tomando menos água. Aí eu olho e fico assim. Eu olho pra ela e fico assim. Aí ela olha pra mim e fala, vai pra puta que pariu você. Fala do jeito que eu quiser. Eu falo problema, eu falo seja. Ela fala aeroporto. Mas, o aeroporto, não vou pro aeroporto. Mas nós estamos estudando para concurso. Então nós devemos falar para treinar de acordo com a gramática normativa. Existe seja? Existe esteja? Existe menos? Mas você vai sair corrigindo seu amigo? Não, não é da sua conta. Lógico que você vai trollar, né? Lógico. Então, qual é o certo? Menos. Agora, olha só. Eu cheguei à mercearia hoje, que eu tomo café na mercearia lá perto de casa. E eu moro na região da Pampulha, né? Você já sabe o público. Lá no outro dia, mulher, eu vou pegar o Leblon. É mais fácil falar Leblon do que Lebron. Aqui. Aí eu cheguei à mercearia e estava lá tomando meu café, lendo meu super. Porque pobre lê o quê? Super. Aí, não adianta que a gente lê. Péssimo. Aí eu tava lá, calmamente, tomando meu café, conversando com os velhos, que eles me dão notícia do que está acontecendo no Brasil, no mundo, né? Na rua, dá notícia de todos os vizinhos. Aí chega uma mulher e fala assim, ô Geralda, porque pobre tem essa entonação de voz também, você já notou? Pobre, ei, alô, Raine, pega a Kathleen. Não é assim? Tem que ter Y. Quem tem Y no nome aí? Isso aí é triste, agora não assume não. A mulher chega na Geralda e fala assim, ô Geralda, me dá um pão com mortandela. Ô, velho, se você não sabe se é mortadela ou mortandela, fala salame. Pede salame. É mortadela. Mas eu não tô sabendo, é salame.
Entra aqui, Danilson. Entra aqui. Que tô falando de pobre. Entendeu? Danilson é outro que é pobre. É outra. Danilze. O nome dela é com Y. Danilze. Danilze! Pega esse irmão Kathleen. É assim que a mãe chamava. Isso aí você já sabe. É nome composto. Nome composto é outra coisa. Porque pobre, o sobrenome é Souza, é Silva. Aí você bota o nome composto para dar uma enchida, né? Eu, por exemplo, sou filha de mãe solteira. Mamãe teve que pegar nome emprestado dos outros, né? Para colocar em mim. Para não ficar com aquela cara de pobreza. Agora, os filhos da minha vizinha chamam Rafael Leandro. Adna Carolina. Pra que põe nome composto nos meninos, gente? Pelo amor de Deus. Igual novela mexicana. Novela mexicana. Isso foi só para você descansar sua mente. Vamos continuar. Fala, Ney. Não existe de menor. Aí eu vou pedir uma redação sobre redução da maioridade penal. A pessoa vai lá e escreve assim, porque o de menor? Não existe de menor. Existe o quê? O menor infrator, o maior de 18 anos. Pois é, advogado fala meritíssimo, quando o certo é meritíssimo, vem de mérito. Grama é sempre masculino, né? Por exemplo, cheguei à padaria uma vez e falei com a moça assim, você me dá 200 gramas de mussarela? Como que eu vou pedir 200 gramas de mussarela? O certo é assim, ó, 200 gramas de mussarela, com C cedilha, masculino. Não é dois... Oi? Não, mas tá certo. O errado é com 2 S's. Isso aqui, ó. Por que 200 gramas? Unidade de medida é masculino. Se eu for falar 200 gramas, é que eu quero comer mato. Então eu cheguei à padaria e falei assim, moça, você me dá... Não tem regra antiga para mussarela, não. Mussarela... Tem regra antiga, Agora tudo é regra antiga. Pessoa desiste, a pessoa desiste. Essa foi embora. Ai, vou continuar. Vocês são... Regra antiga. Regra antiga é acentuação, não é ortografia, não. Tá? Foi, ué, mudou de cursinho. Eu vou para outro cursinho aqui não... Vai piorar, então. Olha só. Unidade de medida, quando a gente for falar de gramas, vai ser sempre masculino. Eu quero 200 gramas de presunto, eu quero 600 gramas de carne moída, eu quero 200 gramas de mussarela. O que acontece? Eu cheguei à padaria e falei assim, moça, me dá 200 gramas de mussarela? O que pobre faz? Corrige. Aí ela respondeu assim, você quer 200, né? Passa aquela música na minha cabeça. Deseja a todas as inimigas vida longa, tá? Funk da Valesca. Aí eu falei assim com ela. Olha aqui, por que tá me corrigindo, né, velho? Ela podia ter falado 200, eu ia ignorar. Falei, tá, quer falar 200, fala. Aí ela falou, você quer, é 200 que você quer dizer, né? Eu falei assim, ô nem. Quando eu falo nem, você pode preparar. Quando eu começo com ô nem, eu falei, ô nem. Se eu quisesse 200 gramas, eu atravessava a rua aqui na pracinha e pastava. Só isso. Ela não deve estar sem entender até hoje. Olha só. Assembleia tem assento?
Como a questão falou de 2008, é esse que vai entrar em vigor em 2015. Então não tem mais. Coroa. Oi. Eu falo como? Coroa. É paroxítona terminada em A. Ardo, tem acento? Paroxítona terminada em? Língua, tem acento? Paroxítona terminada em ditongo. E raiz? Só a raiz de pobre que tem, né? Que gosta de pôr acento nos negócios. Não tem. Túneis, paroxítona terminada em? Ditongo. Apoio, tem mais acento de jeito nenhum, né? Que a questão está pedindo o quê? 2008, então é paroxítona, né? Ditongo aberto. E equilíbrio? Paroxítona terminada em? Ditongo. É essa que é a certa? Raízes tem acento? Fúteis tem acento? E água? Raízes tem acento porque divide. Ra, I, zes. O I ficou sozinho. É porque ela falou apoio. Olha como que divide. Apoio, ou apoio. Divide do mesmo jeito, é a mesma divisão. A questão é que apoio, para falar eu apoio, é paroxítona, é ditongo aberto na posição de paroxítona. Não tem mais acento no novo acordo. E a questão falou, novo acordo. Como assim? Ou então na própria paroxítona. Cada qual faz como... Pode continuar, nem. Cada qual faz como melhor lhe. Como? Com acento, porque a oxítona terminada em? Em. O que? Contém. Como? Com ou sem acento? Qual acento? Agudo ou circunflexo? Circunflexo. Por quê? Quem é o sujeito? Estes frascos. Plural é contém, não é? É. Nesses momentos, os teóricos revêem. Rever é derivado do verbo ver. Como que é? Plural, 2 olhos, 2 S. Qual a resposta? Letra A. Convém, contém e revém. Quando ele fala 2008, ele está falando do acordo novo. Plural de tem é o quê? Acento circunflexo. Dem é lever de crer, não é? E ver. Qual a resposta? Tudo bem para você? Anota aí no seu caderno, processo de formação de palavras. Late mais alto que daqui, eu não te escuto. Já ouviu, né? Valesca Popozuda? Você vai falar seja? Outra coisa, coloca essa mochila na partilheira. Pelo amor de Deus, nem. Vamos mudar isso aí. É prateleira, não é? É bloco, né? Não é broco, não. Não existe. Broco também não existe, né? Para eu fazer. Mim não faz nada. Eu até vi ontem no Facebook um Félix malvado assim. A pessoa fala para mim fazer, aí você compra um cocar para ela e pede para ela fazer a dança da chuva e ela fica com raiva. Tipo índio, né? Estrutura das palavras, vai aí. A gente está vendo processo de formação e vamos ver. O subtítulo é Estrutura das palavras. Como as palavras são formadas
Vamos entender isso. Anotou a estrutura das palavras? Você está me fumando, Chuchu? Bota ali o negócio. Morfema é a menor unidade dotada de significado em uma palavra. Você não precisa saber o que é morfema, não. Só o nome que a gente precisa saber. Dotada de significado em uma palavra. O processo de formação de palavras tem a ver com a estrutura das palavras. Então, vamos explicar melhor isso aqui. Por exemplo, você está anotando aí? Tá, então vou esperar que aí eu já explico. É largatixa? É o quê? Lagartixa. É iogurte ou iogurte? É ior ou iô? Iô, né? Iogurte. Não é guti, não, tá? Iogurte. 12:00 e 30:00. Eu gostei da forma com a qual ele chama a pessoa. Tipo cachorro, né, Ney? Porque a casa dela deve ser cheia de germe, né? É casa geminada, de gêmeas. É geminada. Não fala casa germinada mais não, tá, Ney? É, casa cheia de germe, né? Desinências. Pode passar? Então, olha só, vamos observar aqui a palavra meninos. Existe uma parte da palavra que eu tenho que descobrir se é ou não o radical da palavra. Olha essa palavra meninos. Nós temos meninos, nós temos menininho. A gente tem também, olha, meninice. Não tem? Olha, meninote. Menino pequeno. Aí veja bem, qual é a parte da palavra que se manteve, que não houve alteração? Quando você pegou todas as derivações. M-E-N-I, não é? A essa parte que se mantém, nós chamamos de radical. É a parte que não altera. Radical, então vamos anotar, olha. Radical é a parte fixa das palavras. O meu sensor de piriguete explodiu. Já ouviu, Ney? Eu não gosto de funk não, Ney, mas eu gostei demais desse. Não. Não, não gosto de funk nem se me pagar para ouvir. Mas esse aí, o que acontece? Minha irmã mandou para mim. E eu falei assim, gente, que música sensacional, bicho. De inveja, não é? Pega a sua inveja e vai. Aí, veja bem, não gosto não. Não gosto mesmo. Eu gosto de rock e MPB. Mas essa música é boa para as recalcadas, né? Entendeu? Beijo no ombro. Oi? Você tá é doido. Você tá é doido. Nossa Senhora. Vamos fazer com outra. Vamos descobrir o radical da palavra. Me ajuda aí. Vamos. Oi? Vamos ver palavras que se derivam da palavra pedra. Me ajuda. Pedra, tem o quê? Isso, pedreiro.
pedregulho. Tem empedrar? Pedro é derivado de pedra. Agora veja bem. Qual é a parte fixa aqui? PE, DR. Então, se sua banca perguntar, ela grifa lá e pergunta se PE, DR, por exemplo, é o radical da palavra pedra. Você vai ver as derivações, você vai pensar em derivações e vai ver qual é a parte fixa. A parte que não se altera. A parte que não se altera nós chamamos de radical. Essa é a parte fixa. Se o radical é a parte fixa, você há de convir comigo que em e esse todo o resto que está aqui é o quê? É a parte não fixa, não é? A parte que pode ser alterada. Olha, a gente pode tirar o em, a gente pode botar o a, o eiro. Entende? Então é a parte não fixa. Daí o que a gente está falando de morfema é o seguinte, é o tal do radical. Radical mais as desinências. Morfema é isso, é o radical e as desinências, é a palavra. É o que é dotado de sentido. Quando eu falo em desinência, volta para cá. Eu estou falando de quê? De masculino e feminino, de plural e singular, de aumentativo e diminutivo. Quando eu falar em gênero, qual é o gênero aqui? É masculino ou feminino? Meninos. Qual é a letra que denota isso pra gente? Letra O, então é desinência. A letra O é desinência de quê? De gênero. E a letra S é desinência de quê? Plural, não é? Então é o quê? Número. Vou passar. O é gênero, S é número. Essas palavras que possuem o mesmo radical, você já anotou aqui, ó, não é? Escreve ao lado, são palavras cognatas. Palavras cognatas são aquelas que vêm de um mesmo radical. Por exemplo, flor, floricultura, floreira, floresta, vem do mesmo radical? Flora são palavras o que então? Cognatas. A sua banca gosta desses nomes, tá? A gente sabe o que são palavras cognatas. Possuem o mesmo radical, vem de um mesmo radical. Tá fácil para ninguém, né, Ney? Em pedreiro? Pedregulho. Ô, Ney, você já é agente? Você pensou, né? Você é preso e o Ney lá, de agente? O cara chega dois... Sim, senhor. Né? Põe respeito. Quando tem rebelião, vocês ficam com medo, gente? Vocês têm medo? Não, eu ia ter medo, gente. Passei? Quem são esses morfemas que formam as palavras? Radical, desinências e afixos. Nós já conhecemos os três, não é? Então, beleza. Isso aqui eu posso passar ou você quer anotar? Tá bom.
Ah, não, anota os trem, né? Eu trabalho com isso para você anotar, para você guardar. A neurociência explica o seguinte. Oi? Não, é. Olha só. A neurociência explica o seguinte. Você precisa ter contato com a coisa 7 vezes para você internalizar. Aí você vai fazer o quê? Quando você presta atenção na aula, olha o que acontece. Ouvir uma vez. Olhar, segunda. Interpretar, terceira. Anotar, quarta. Só que quando você anota, você está anotando e olhando também. Então dá 5 vezes. Agora faltam o quê? 2 vezes para você internalizar. Quando a pessoa não anota, vão faltar quantas vezes? 4. Anota pelo menos da forma como o professor está falando, do jeito que você quer, mas anota. Tá? Não custa. E eu não trabalho com slide, não. Estou trabalhando com esse aí hoje, porque eu preciso mostrar umas coisas interessantes que tem aí. Pode passar? Primeira e última vez. Assim, hoje eu trabalhei com slide por causa de exercício, aproveitei, mas eu não gosto não, tá? É quadro. Quadro é ralação. Radical, nós já sabemos que é radical. É a base da palavra, é o morfema que detém o sentido central da palavra. Pensa comigo, Ney. Uma pessoa radical é aquela que não muda de opinião, não é? Radical é a parte que não muda na palavra, é a parte fixa. Carta, carteiro, encarte, cartão. Qual é a parte fixa? Carte é o radical. Morrer de calor. Pronto aí? Olha só, quantos períodos que tem que ter cada parágrafo? Pelo menos quantos períodos? O que é período? Frase, não é? Escrevi ponto, né? 60% das redações que estão ali tem um período só na introdução. Não adianta falar, não. Vou ter que tirar, dar 0. Fiquei, mas é porque eu fui buscar e tinha acabado. Eu mandei rodar mais. Pronto? Desinências. Tem a ver com o quê? Número, grau, tempo, modo e pessoa. Por exemplo, garotinhos. Qual é o radical? Garotinho, garotado, garotão. O que é? Até a letra T. In é desinência de quê? INH. Tem 3 desinências. Gênero, número e grau. O IN denota o quê? Grau. O O denota o quê? E o S? Ah, é. Só estamos começando. Peraí que eu tô lembrando da fórmula da sua banca.
40%. Ortografia, pontuação e morfossintese vale pra caramba. O Thiago Henrique não está aqui. Pode apagar o que está de preto? Pronto, chuchus? Pode? Quem são os afixos? Pensa comigo. Se a pessoa usa aparelho fixo, quer dizer que aquele aparelho é um aparelho móvel? É um aparelho fixo, ele não sai. Afixos é a parte que não é fixa na palavra. Esse A significa negação. Por exemplo, anormal é aquele que não é normal. Afixo é a parte da palavra que não é a parte fixa. Então, por exemplo, o radical nós já sabemos que é a parte fixa, não é? Não muda, não é? Os afixos, eles são conhecidos como prefixos e sufixos. Os afixos são aqueles que aparecem antes do radical. Vem cá, Chuchu. Vem aqui, Chuchu. Vem aqui me dar um abraço. Oi, gente. Tudo bom, Chuchu? Saudade de vocês. Pois não. Tá. Chuchu pode. Aham. Filma o Rodinho aqui. Filma, Rodinho. Filma. Que filma eu? Me filma, Rodinho. Não me mata, não. Rodinho, gente. Rodinho, vou falar. Tá vendo aqui? Isso aqui pertence... É presidente do comando Choque Noriano. Isso aqui... Fala quantos anos tem sua filha mais nova, Rodinho. Fala, Rodinho. 8 meses. 8... Quantos meses? 1 ano. Hã? É macho. Macho, tá? Isso aqui, ó, pode fazer o fã-clube, né? Vamos continuar, então. A Cris entra na sala, os meninos ficam até babando, né? Tô vendo, tá? Olha só, prefixo. Então, pré-primário não é antes da primeira série? Prefixo é quando aparece antes do radical. Sufixo é a parte não fixa que aparece depois do radical. Pensa bem, na palavra inútil, vamos ver as palavras que se derivam da palavra inútil? Utilidade, inútil, utilizei. Qual é a parte fixa da palavra inútil? Isso, utilitário. Qual é a parte fixa da palavra inútil? Fixa, eu quero a parte fixa. Qual é o radical? Útil. Antes do radical apareceu um afixo, então, que pode ser retirado, não pode? Beleza. Quando eu apareço antes do radical, eu sou chamado de prefixo. E se eu apareço depois do radical, eu sou chamada de quê? Sufixo. Beleza até aí? Tá. Rodine, a filha dele da minha idade, a mais velha. Deve ter, não sei, quer ver? Ah, eu vou fazer 36. A filha dele deve ter essa idade aí, ó. A mais nova com 1 ano. Isso aí é o quê? Chuck Norris, nem. Isso aí, nem. Olha lá. Casou de novo, né, nem? A mulher dele também tem a minha idade.
Fala, quero ouvir, sério. Por que traumatiza, né? Você registrou? Ô, Ney, você registrou é seu, ué. Né não? Você vai ficar com palhaçada aí agora? Vai ficar querendo DNA? Descer besta, registrou é de quem? Seu, ué. Ah. Não tem o quê? Tem não, registrou, acabou. Então vem pra cá. Você terminou aqui? Tipos de derivação de palavras. Então vamos conhecer os nomes dessas derivações agora, tá? Por exemplo, vamos pegar a palavra infeliz. Quero que você me diga qual é o radical da palavra infeliz. O processo mental, ó, como a descoberta vem na nossa cabeça. Por exemplo, você pensa, feliz, felizmente, infelizmente, felizardo. Qual é o radical? Qual é a parte fixa? Muito bem, Ney. Feliz, não é? Feliz, então, o que que é? Como é que ele chama? É o radical. Tem afixo, não tem? Qual é o afixo? Quando o afixo aparece antes do radical, como é que eu chamo esse afixo? Ótimo. Então, o in é o meu prefixo. Quando a palavra aparece com prefixo, nós chamamos essa derivação de derivação prefixal. Que isso, gente? Não, começou a complicar nada. Oi? Não, o tipo de derivação, como essa palavra foi formada. Então, por exemplo, você olha agora a palavra passadeira. Passadeira vem de quê? Coloquei prefixo ou sufixo? Então, eu sei que essa palavra é uma palavra derivada, ela se derivou de outra. Ela se derivou e foi acrescentado o que nessa palavra? Então, a derivação chama como? Sufixal. Vamos ver aqui, olha. Infeliz, a gente já viu que é derivação prefixal. E felizmente? Vamos achar o radical. Quem é o radical? Vamos colocar R de radical. Ela tem prefixo ou sufixo? Se ela tem sufixo, como é que é chamada essa derivação? Derivação sufixal. Até aí tá tranquilo, não está? Então tá bom. Olha aqui, na palavra infelizmente, eu já sei qual é o radical, não é? Colocar R de radical. Olha para cá, depois você anota. Tem prefixo? P de prefixo. Tem sufixo? Tem o prefixo e tem o sufixo. Eu lhe pergunto, posso tirar o prefixo? A palavra felizmente existe? Eu posso tirar o sufixo? A palavra infeliz existe? Então,
ela tem prefixo e sufixo. Beleza. Como é que eu chamo prefixo e sufixo? Afixos, não é? Os afixos podem ser retirados. Quando a palavra tem prefixo e sufixo, e os afixos, quem são os afixos? Prefixo e? Quando ela tem os dois e eles podem ser retirados, eu chamo essa derivação de derivação prefixal e sufixal. Prefixal e sufixal. Acha para mim o radical de avermelhar. Como é que a gente faz? Procura as palavras, não é? Vermelhidão, tem vermelhidão, não é? Tem vermelho. Então, qual que é o radical? Até a letra H, não é? Concorda? Então, R de radical. Tem prefixo? Tem sufixo? Eu quero que você me responda. Se eu tirar o prefixo, existe a palavra vermelhar? Ah, existe. Tá igual minha avó. Dona Santa. Dona Santa fala assim, você vai sair com essa roupa macegada? Aí eu olho e falo assim, aí eu olho e fico olhando. Ela, tá bom, maçada. Corrige, maçada. Olha só. Tem prefixo e tem sufixo. Se eu retirar o prefixo, não existe vermelhar, não. Existe vermelhar, gente? Lógico que não. Vou vermelhar. Se eu retirar o sufixo, existe avermelhe? Existe isso? Então eu já sei que os afixos, eles podem ser retirados? Afixos não podem ser retirados. Esse tipo de derivação, então, não vai chamar prefixal e sufixal. Você concorda comigo? Que prefixal e sufixal a gente viu que os afixos podem ser retirados, né? Essa derivação é chamada de derivação parasintética. Ou parassíntese. A sua banca gosta muito dessa matéria, tá? Estou pensando em palavra para eu colocar aqui para você. Me empresta a apostila? Não, apostila. Não, mas é porque eu quero um outro exemplo aqui.
Acha para mim prefixo, sufixo, se tiver, acha o radical e me fala qual é o tipo de formação da palavra. Aqui, obrigada. Quanto que é o salário mínimo, gente? É. Já fez? Então vamos lá. Envergonhado. Me fala qual é o radical. Tem vergonhoso. Você procura todas as palavras. Existe o quê? Vergonhoso. Então não é vergonha o radical, não. É até o quê? Até o H. Tem prefixo? Tem sufixo? Então, essa derivação, ou ela é prefixal e sufixal, ou ela é parasintética, não é? Ela é o que, então? Como é que eu faço para descobrir? Eu vejo se eu posso retirar o prefixo ou o sufixo, não é isso? Existe vergonhado? Se não existe, então para. Ela é o quê? Parasintética. Mas você tem que olhar os dois. Pode olhar só um? Tirei o sufixo, existe envergonhe? Então é uma derivação parasintética. Deslealdade, qual é? Tem prefixo? Tem sufixo? Se eu tirar o des, existe a palavra lealdade? Se eu tirar o dade, existe a palavra desleal? Então, se eles podem ser retirados, qual é o tipo de derivação? Muito bem. Reconquistado, qual é o radical? Tem conquistei, não tem? Conquistou.
É o radical, beleza? Tem prefixo e tem sufixo. Se eu tirar o prefixo, existe conquistado? Se eu tirar o sufixo, existe reconquiste? Não. E agora? Não, ela tem prefixo e sufixo. Tá, olha só. Tem conquista, gente, mas não tem conquiste, não. Ué. Olha só. Eu retirei o prefixo. Existe conquistado, não é? Se um puder ser retirado, tem prefixo e sufixo. Se um deles pode ser retirado, é prefixal e sufixal. A parassíntese, nenhum dos dois pode ser retirado. Tá? Prefixal e sufixal. Na parassíntese, nenhum dos dois podem ser retirados. Se eu tiver prefixo e sufixo e apenas um puder ser retirado, eu sou prefixal e sufixal. Porque a parassíntese é aquela, para, a palavra não existe. Tá? Mas se fosse conquistei, seria só o quê? Reconquistei, mesmo caso. Mesmo caso. Vamos ver reconquistei aqui. Deixa eu terminar que eu volto. Não, deixa eu colocar aqui de uma vez. É o mesmo caso, ó. Não importa se for pegar qualquer palavra. Se eu retiro somente um, ó, reconquistei. Qual é o radical? Conquiste, né? Tem o radical, tem prefixo e tem... Se eu retirar o prefixo, existe conquistei? Se eu retirar o ei, existe reconquiste? Mas eu tenho prefixo e sufixo e um pode ser retirado, né? A derivação prefixal e sufixal que permite isso, a parassíntese não. Na parassíntese ninguém pode ser retirado. Aqui, ó. Enlatado. Qual é o radical? Late, né? Late que eu estou passando. Hã? Tem prefixo? Por que é late? Porque tem latinha. Não é? Latão. Tem sufixo? Dá para tirar o prefixo? Existe a palavra latado? Se eu tirar o sufixo, existe a palavra enlate? Não. Não é o som, não. Você tem que ver. Existe a palavra enlate que termina com T? Não. Não dá para tirar nenhum. O que é isso? Para. É o quê? Parasintética. Ilegal. Qual derivação que é? Dá no mesmo. Não existe latada, não, é? Não. Não, você dá uma latada nos outros é marca de oralidade, né? Vou te dar uma latada. Ué, gente, que isso? Essa gramática não tem na gramática isso não. Isso é coisa nossa. Olha só. Ilegal, qual é o radical? Tem o quê? Prefixo ou sufixo? Qual que é o nome dessa derivação? Ilegalidade. O radical qual é? Tem prefixo? Tem sufixo? Vê para mim se é prefixal, sufixal ou parassíntese. Retirei o prefixo. Existe legalidade? Beleza. Não precisa nem olhar, né? Se já existe, eu retirando um, ela vai ser o quê? Prefixal e sufixal. Só a parassíntese que eu tenho que olhar os dois, entendeu? Então, olha só. Legalidade. Existe legal? Existe. Então, essa derivação é prefixal e sufixal. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês.